Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 textos para você entender o romance contemporâneo. Este vídeo que foi pedido já há algum tempo por um inscrito aqui do canal, eu venho aos poucos, atendendo os pedidos de vocês. E acho que esse tema é bem relevante, até porque recentemente eu li um novo texto, eu conhecia 2 dos que eu vou mostrar aqui, e recentemente conheci um novo texto e acho que é o momento de trazer esses textos para apresentar para vocês. Você que é um pesquisador da literatura ou você que simplesmente é um leitor e quer entender um pouco melhor o romance contemporâneo, enfim, este vídeo é indicado para você. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você que tiver interesse em algum dos livros que eu mostrar no vídeo de hoje, que vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que o compre através do meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter este canal. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser avisado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! É interessante porque os 3 textos que eu vou apresentar foram produzidos em momentos diferentes nos últimos mais ou menos 70, 80 anos. Então dão um panorama bem interessante da evolução da noção a respeito de romance, É lógico, algumas coisas permaneceram, aquela visão pessimista em relação à contemporaneidade e ao romance, que é bem a visão que predomina nos estudos acadêmicos de um modo geral. Ela permanece nos 3 autores, mas muita coisa mudou. Isso se dá pelo momento em que os textos foram produzidos, Um lá mais ou menos na metade do século XX, outro ali na década de 70 do século XX e outro agora recente, no início da década de 2020. Eu cheguei a pensar em mostrar também o texto de Walter Benjamin sobre o narrador, que fala um pouco da noção de morte da narrativa, e como isso implica, claro, na produção de romances e tal, mas como um dos textos que eu vou falar recebe uma influência interessante de Benjamin, eu preferi focar em 3. O primeiro deles está aqui no Notas de Literatura 1, um livro de Theodor Adorno. Adorno discorre sobre algumas questões, são alguns ensaios, são 9 ensaios ao todo. Num desses ensaios, intitulado Posição do narrador no romance contemporâneo, ele discorre sobre o romance. Percebam que, embora ele foque no narrador, e ele justifica isso no começo, como tratar de algo tão amplo como o romance contemporâneo. Vou pensar aqui a partir da posição do narrador. E, disposto a refletir sobre isso, ele elenca uma série de opiniões e de características daquilo que constitui o romance na contemporaneidade. É um texto que se baseia muito nas opiniões de Walter Benjamin, Adorno recebe influência de Walter Benjamin e meio que concorda com a noção de que é impossível narrar no mundo contemporâneo, Aquela noção lá que Benjamin defende, de que a guerra, e eu diria as guerras, porque Benjamin só viu as consequências de uma guerra mundial, de que a guerra meio que tinha anulado a capacidade de narrar do ser humano. O trauma da guerra ele seria tão forte que as pessoas saíram dela mudas, sem aquela capacidade original e meio que histórica e meio que quase que inerente à racionalidade humana de contar experiências, de compartilhar experiências. E ele diz que esse trauma ele era o grande motivo que estaria por trás da morte da narrativa e da crise do romance. Theodor Adorno, influenciado por essa opinião de Benjamin, vai também aqui dizer que não se pode mais narrar. Essa noção de que não se pode mais narrar, eu vejo também um pouco muito como influência do momento em que esses escritores estavam produzindo suas obras. Porque ali, até mais ou menos metade do século XX, esse pessoal vinha entrando em contato muito com os textos que trouxeram o foco do romance para o psicológico, para os conflitos existenciais, para o fluxo de consciência. Estamos falando aqui, e eles falam em seus textos,
de Virginia Woolf, de James Joyce, de Proust. E Adorno vai dizer que o romance, que durante muito tempo buscou o realismo, essa noção de que o romance buscou o realismo por muitos anos, é uma noção compartilhada por vários autores, né? Mas chegou um momento em que o romance se viu em crise diante dessa busca pela realidade. E aí a alternativa é buscar um novo direcionamento, né, diante dessa crise. Esse direcionamento que vai romper um pouco a distância entre narrador e leitor. Adorno diz que no romance tradicional essa distância é enorme, e no romance contemporâneo ela é meio que quebrada. A reflexão ganha lugar, é o momento do surgimento do monólogo interior, né? Ele diz que é como se o narrador instaurasse um novo espaço em que o eu ali ganha destaque. Bom, um texto que reflete o romance a partir da noção de narrador, por isso mesmo é bem interessante, né? Mas que nos mostra um pouco das facetas do romance que ele chama de contemporâneo, ou seja, o romance do século XX para cá, né? Mas ainda um autor muito influenciado por aquele boom do século XX ali, de obras mais introspectivas, de obras que negam a narrativa tradicional, de obras que negam o olhar para a realidade e olham muito mais para o sujeito. Depois nós vamos ter uma quebra com isso, né? O romance, em determinado momento, ele volta a olhar a realidade. Se você for parar para pensar hoje no romance mais lido no Brasil, por exemplo, só para dar um exemplo doméstico, que é Torturado, de Itamar Vieira Júnior, é um romance que parte novamente em direção à realidade. E, lógico, não é o primeiro a fazer isso, não será o último. E aquela morte da narrativa que era meio que apregoada lá por Benjamin, que Adorno concorda no seu texto, essa morte meio que não aconteceu, né? A narrativa ela voltou. Um outro texto que eu indico aqui, já partindo para o mais recente, eu quebro aí um pouco a sucessão no tempo, é o de Julian Fuchs. Aqui, no caso, embora tenhamos todo um livro voltado para o romance, eu já falei deste livro aqui no canal, tá? Vocês podem procurar aí. Mas eu me deteria aqui a falar e a indicar a leitura a princípio do primeiro capítulo do livro, ou seja, o capítulo intitulado O que é Romance. Vai falar do romance surgindo como intimamente relacionado à burguesia, aos valores do capitalismo, vai falar do romance intimamente ligado com a realidade, né? Ou seja, retira lá do foco o grande herói, as narrativas de cavalaria, aquelas novelas lá da Idade Média. Todo aquele idealismo é quebrado e o romance vem para se apresentar como o grande gênero da nova era, do novo mundo. E ele vai discutir esse surgimento do romance a partir de algumas opiniões. Por exemplo, quando foi esse surgimento? Foi lá com Cervantes? Ele diz que não. Cervantes ainda não é o iniciador do romance, porque ele ainda traz muito de Idade Média. A sociedade na qual Cervantes produziu não é a sociedade contemporânea ainda, não é a sociedade que ele chama de moderna. Depois ele vai questionar, será que foi com Robinson Crusoe lá de Defoe? Não foi, porque ali ainda não era também um mundo moderno no contexto que nós entendemos. Ele diz que o romance moderno é aquele romance em que o indivíduo não acredita que vai conseguir aquilo que ele quer, né? É bem a visão do mundo pessimista, da qual a arte é apenas uma das facetas, né? O mundo pessimista que vem se construindo há séculos. E que, bom, aí seria o auge do romance para ele, né? Esse romance em que o indivíduo ele parte em busca de algo que já no começo ele sabe que não vai lograr êxito ali, que ele não vai alcançar aquilo que ele pretendia, e por isso mesmo ele é um indivíduo em crise. E o romance seria o gênero da crise, o gênero da contestação. Eu recentemente até publiquei no meu perfil do Instagram uma comparação entre o livro de Fuchs e o próximo que eu vou falar, que é o de Kundera, porque o que me chamou muito a atenção quando eu li Fuchs foi justamente ele tirar aquela noção que na teoria da literatura já é tão aceita de que o iniciador do romance contemporâneo foi Quixote. É lógico que é uma opinião bem polêmica que não é defendida pela maioria das pessoas, né? Eu conversando com alguns professores na universidade, e eles não seguem a opinião
de Fuchs. Eles continuam com a opinião de que Cervantes, sim, foi o iniciador do romance como nós o conhecemos, né, o romance moderno, ou o romance em si, e é a opinião que Milan Kundera segue aqui no seu A Arte do Romance. Este livro eu comprei recentemente, eu tinha já um interesse de adquirir há algum tempo, mas ele foi trabalhado o primeiro capítulo dele numa disciplina do doutorado, e por isso eu tive a curiosidade de, na verdade, comprar já a obra na íntegra, né, para ir lendo aos poucos o livro. E lemos na disciplina A Herança Depreciada de Cervantes, o texto aqui da primeira parte do livro. Milan Kundera, ele não apenas vê Cervantes, né, e o Dom Quixote como sendo o iniciador do romance, mas Cervantes como sendo um dos fundadores da modernidade, ao lado de Descartes, ao lado de outros grandes nomes que fundaram a modernidade. Ele coloca lá Miguel de Cervantes, né? Então é uma opinião diferente da opinião de Julian Fuchs. Este texto é um texto em que ele vai defender que Cervantes, por trazer em si a exploração do homem moderno, descrever a realidade, se aproximar do real e da relação do homem com esse real, ele seria esse pontapé inicial dentro da literatura para a modernidade. E para ele também o romance ele é aquele gênero que convive aí numa era de incertezas, uma era em que o ser humano, despido do idealismo e despido de uma noção de verdade absoluta, ele se vê diante de inúmeras verdades e, enfim, qual buscar e onde me apegar? Essa resposta não vem, e o romance também reflete um pouco disso. É interessante aqui porque Kundera ele vai dizer que para muitos, os futuristas, os surrealistas, etc., o romance ele teria chegado ao fim. E ele diz, ora, mas se o romance acompanha a modernidade, isso quer dizer que quando o romance chegar ao fim, a modernidade terá chegado ao fim. E isso é perigoso, né? Ele diz que o romance, por exemplo, ele sempre foi abolido em cenários onde o totalitarismo ele era a grande tônica ali. Ele que passou, né, por regimes totalitários, teve que se ausentar do seu país por conta disso. Ele diz que é esse tipo de regime, esse tipo de mundo totalitário que põe fim ao romance. E ele fala aqui da Rússia totalitária, né, como exemplo, ou seja, a União Soviética, na época em que ele escreveu, ainda estava formada. E ele diz que, ora, não é preciso acabar com o romance para que ele morra, basta que ele deixe de ser inovador. Ele diz, ora, na Rússia se publicam milhares de romances com tiragens que vendem muito, mas esses romances não trazem nada de novo. E para acabar com o romance, você acaba com a novidade, você acaba com essa descoberta que o gênero vem operando há anos, né? E isso seria a tônica do mundo totalitário que poria fim não apenas ao romance, mas à modernidade. E ele aponta aqui alguns apelos, né, que indicam direcionamentos possíveis para o romance. São bem interessantes, como, por exemplo, o apelo da diversão, o apelo do sonho, o apelo do tempo e o apelo do pensamento. São alguns apelos que segundo ele, estariam por trás, né, desses ímpetos do romance para produzirem o novo e que, quando ameaçados, né, poderiam aí significar esse fim do romance. E ele faz uma pergunta com a qual eu vou encerrar aqui a apresentação, dizendo, ora, se a razão de ser do romance é manter o mundo da vida sob uma iluminação perpétua e nos proteger contra o esquecimento do ser, a existência do romance não é, hoje, mais necessária que nunca? Essa pergunta que ele faz eu acho bem interessante, porque é isso, né? O romance, ele não é cada vez mais necessário, né, para a gente entender esse mundo caótico em que a gente vive, desvendar as incoerências, desvendar as atrocidades do mundo. Para mim, sim, né? Novos romances são publicados com uma força imensa o tempo inteiro. Isso mostra que o gênero está longe de deixar de existir, claro, passando por modificações, passando por reestruturações, olhando em direções que antes não tinha observado, mas ele vai permanecer ainda por um bom tempo, talvez sempre com essa noção de ruptura em relação a algo,
talvez sempre trazendo essa inventividade, talvez em um determinado momento voltando unicamente a se dedicar ao lado psicológico, ao ser em si. Mas eu concordo um pouco com Kundera, né? No dia em que essa literatura que a gente está acostumado a ler, ela desaparecer, é porque o mundo no qual nós vivemos, ele terá desaparecido. E isso é preocupante, porque a gente não sabe o que vem depois, né? O totalitarismo, ele está por aí. Ele nos ameaça a partir de diferentes posições, de diferentes lados, e a preocupação fica, né? E espero que a literatura e a arte vençam. Então é isso, espero que tenham se sentido instigados a conhecer os livros, a entender um pouco do posicionamento dos autores e que se sintam, né, à vontade para concordar, discordar, buscar novos posicionamentos, além desses que estão aqui. Eu mesmo tenho outros aí que falam do romance contemporâneo. Acho bem interessante esse exercício de buscar opiniões, confrontá-las, rebatê-las e colher delas o melhor que elas têm a nos dar. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.